Vamos falar de movimento político agora para 2026, porque saiu mais uma pesquisa Genial Quest para a presidência da República neste ano e o presidente Lula aparece à frente em todos os cenários do segundo turno. Vamos olhar primeiro aqui uma intenção de voto no segundo turno em relação a Tarcísio de Freitas. E aqui, nessa atual pesquisa Genial Quest, a gente tem o candidato mais competitivo com o presidente Lula no segundo turno. Tarcísio teve um aumento interessante aí, passando de 35% para 39% num possível segundo turno com o presidente Lula, enquanto o presidente se manteve ali na casa dos 44% em relação à última pesquisa. Se a gente levar em conta a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, poderia subir para 41% e o presidente Lula cair para 42%. Ou seja, eles estariam praticamente empatados nesse segundo turno, o que traz novamente certa força em torno do nome de Tarcísio de Freitas para essa candidatura em 2026, embora o nome apontado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro seja o de Flávio Bolsonaro. Ainda nessa edição eu vou contar para vocês esse cenário envolvendo o filho do ex-presidente, mas eu quero ouvir você, Piperno, sobre essa melhoria aqui de Tarcísio de Freitas e essa competitividade grande com a candidatura do presidente Lula, que provavelmente tentará mais uma reeleição. Veja, a gente tem que ver com duplo cuidado. Quando a gente fala em 44 a 39, se nós descontarmos os votos brancos, nulos, os indecisos, então a gente está falando não de uma diferença de 5 pontos, mas de uma diferença entre 6 e 7, se considerarmos apenas os votos válidos. É uma diferença razoável. E veja, não é lá muito também diferente daquilo que o presidente, não está muito distante daquilo que o presidente Lula alcançou lá 3 anos atrás, 3 anos e pouquinho, né? Daria agora aí, 52 ponto alguma coisa, algo próximo aos 50,8 que ele obteve lá. Então, é um pequeno ganho. Agora, é importante também destacar que essa pesquisa ela foi feita logo após a ação dos Estados Unidos contra o ditador Maduro. Maduro foi, durante esse tempo todo, aí, associado ao presidente Lula e tal, então era um momento de desgaste. E mesmo assim, a preferência pelo presidente Lula, ela de alguma forma se mostra resistente. Agora, o governador Tarcísio recupera aquele percentual que ele tinha, por exemplo, lá atrás, quando era o nome queridinho aí do Centrão. E certamente é um número que muita gente do Centrão vai voltar a olhar com um pouco de atenção, porque o Centrão é como as nuvens, né? Exatamente, seu Alan Gani. E o Tarcísio, governador aqui de São Paulo, em nenhum momento ele fechou as portas para a candidatura. Ele silenciou. Ele silenciou e deixa sempre... Ele faz um discurso ali de campanha, né? Levar. A última foi aquela postagem nas redes sociais com a equação ali, e aí falando assim, acho que fora PT, se eu não me engano, no final, o resultado da equação, lógico que ele está nacionalizando, né? Então ele sempre deixa a porta aberta. Agora, de qualquer maneira, ele é competitivo, porque, veja, ele não está em campanha. O Lula tem a máquina na mão, é o presidente. Então, como é que seriam estes números com o Tarcísio em campanha, falando que seria presidente? Então eu vejo que é uma pesquisa bastante favorável a ele, sim. Fala, Cássio, e você, como avalia? Existem 2 perspectivas para nós avaliarmos essa pesquisa. Primeiro, uma perspectiva positiva, onde Tarcísio ainda mostra tração, ainda mostra musculatura, principalmente porque ele é o candidato favorito, neste momento, do mercado, da tal Faria Lima, do Centrão e principalmente daquele eleitor pêndulo que não aguenta mais a polarização. Lembrando que foi este eleitor pêndulo que deu a vitória para Lula em 2026. Porém, sob uma outra perspectiva, é exatamente este ganho de tração que atrapalha Tarcísio de Freitas. Porque me parece que o bolsonarismo não admite uma outra alternativa de direita que faça sombra ao bolsonarismo. E é o papel que Tarcísio de Freitas vinha exercendo. Então, enquanto mais
Quanto mais cresce Tarcísio de Freitas, em termos de pesquisas, mais sólida fica a candidatura de Flávio Bolsonaro, porque o bolsonarismo não parece confortável em dividir ou entregar o protagonismo da direita no Brasil. Sim, a Cássio Miranda. Agora, eu quero falar um pouquinho, inclusive, já que você tocou no ponto de Flávio Bolsonaro, para ver como é que seria a competitividade dele em relação ao ex-presidente Lula. E se a gente comparar com o Tarcísio de Freitas, há um nível um pouquinho menor. Ele chega a 38%, Lula cresce um pouquinho nesse caso em relação a Flávio, chegando a 45%. Se a gente olhar para a margem de erro, Lula ficaria com 43%, Flávio Bolsonaro com 40%, um resultado bastante próximo e que poderia, obviamente, ser trabalhado também durante a campanha eleitoral, a depender do apoio que Flávio Bolsonaro receber dos partidos do Centrão e dessa frente ampla que se formaria em torno do nome dele, sendo, digamos, a principal escolha da direita. Tem um fato muito interessante aqui em relação a Flávio Bolsonaro, Alan Gani, que o desempenho dele é melhor quando não há uma pulverização envolvendo outros nomes da direita. E é isso que a gente precisa observar. Por enquanto, como ainda não se tem as determinações de quem serão, de fato, os candidatos, a direita tem vários nomes competitivos. Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, o próprio Ronaldo Caiado, governador de Goiás. E aí, naturalmente, esses votos vão sendo distribuídos para várias dessas figuras conhecidas. A gente precisa avaliar um cenário em que se tenha um nome definido e que esse nome receba um apoio dessa frente da direita contra a candidatura do presidente Lula. Por enquanto, o que se tem é de Tarcísio um pouco melhor que Flávio Bolsonaro com essa pulverização. Gani. Exatamente, né? Na verdade, o senador Flávio Bolsonaro, ele tem uma rejeição maior do que Tarcísio de Freitas, né? Na última eleição com o Jair Bolsonaro, a gente observou algumas pessoas de direita e que votaram nulo, pregaram voto nulo, enfim, né? Então, talvez Flávio Bolsonaro teria este mesmo problema e esse vai ser o grande desafio deles caso confirme a sua candidatura, que vai ser mostrar que ele é alguém mais aberto ao diálogo, que ele tem o DNA do Bolsonaro, mas ele se assemelha politicamente a um Tarcísio de Freitas justamente para conseguir, Evandro, capturar esse eleitor de direita mais ao centro, né? Agora, de qualquer maneira, claro, a maioria da direita num segundo turno acabaria votando no Flávio Bolsonaro, seria um voto muito mais contra o PT do que a favor de Flávio Bolsonaro. É que no caso de Flávio Bolsonaro, Fábio Piperno, a gente está falando também de um aumento das rejeições. Tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro têm rejeições grandes e isso pode determinar muito esse resultado. Agora, a gente precisa observar também esse movimento da direita que tem sido bastante criticada por não formar uma frente para tirar a esquerda do poder. Fica-se discutindo qual seria a pessoa que ocuparia o cargo a partir do apontamento de Jair Bolsonaro, em vez de já montar uma estratégia que fortaleça esse campo contra a candidatura e a reeleição do presidente Lula. Como é que você avalia, Piperno? Que a direita, e quem discute isso, Evandro, no campo da direita perde tempo. Porque, veja, não há variação praticamente nenhuma em cenário algum. Se colocar o seu Zé do Berro contra o Lula no segundo turno, ele vai ter aproximadamente isso aí. Então, o que a pesquisa mostra? Eu fiz o cálculo aqui, né, sobre o que eu disse, enfim, no comentário anterior. Então, Lula e Tarcísio, 44 a 39, e em votos válidos isso significa 53 a 47, 6%. Se fizer o cálculo aí, vai dar praticamente uma coisa, 53,2, 3. Então, ou seja, o eleitor anti-PT, anti-Lula, ele vai votar no Flávio, no Tarcísio, vai votar no Zema, vai votar no Ratinho, vai votar em qualquer um. E todos eles vão ter índices muito próximos, muito parecidos. Da mesma forma que você troca o adversário do presidente Lula, e o presidente Lula também não muda. Ele fica estacionado no mesmo lugar. Ou seja, o que dá a entender que tanto a rejeição quanto a aprovação dele bateram mais ou menos no teto. Aí vai mudar de acordo com o transcorrer da campanha. Mas não por conta de votos espontâneos agora. E você estava viajando de férias, eu citei aqui umas 2 vezes um trabalho, um texto do diretor-geral do Grupo Eurásia. Então ele diz o seguinte:
De acordo com os trabalhos que o Eurasia Group fez em centenas, acho que foram perto de 700 pesquisas, 700 eleições, e nos últimos muitos anos, sempre que um candidato tenta a reeleição com percentuais de aprovação semelhantes ao que o presidente Lula tem hoje, o índice de sucesso dos incumbentes chega a mais ou menos 70%. Ou seja, se tiver aprovação e desaprovação mais ou menos pertinho do outro, a chance do incumbente é muito maior. Exatamente. Agora eu quero falar também sobre uma terceira pesquisa que levanta a possibilidade de Flávio Bolsonaro seguir até o fim com a candidatura diante de todas essas dúvidas envolvendo outros nomes como o do governador Tarcísio de Freitas. E 54% das pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa entendem que sim, ele vai até o fim. 34% diz que ele quer usar a candidatura para negociar, ou seja, lá na frente vai conversar com os partidos do Centrão e entregar a sua candidatura a depender do que se tem de retorno no Congresso Nacional. E a gente tem falado muito sobre, principalmente quando ele foi apontado pelo ex-presidente Bolsonaro, que isso poderia servir de barganha para se conseguir algum tipo de relaxamento nas regras que favorecessem ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento envolvendo o Supremo Tribunal Federal, e 12% dizem que não sabe. Ô Acácio Miranda, em qual dessas linhas aqui você segue, meu amigo? Eu só não vou deixar você falar que não sabe, porque você vai ter que se posicionar. Conta aí. Então você tinha que ter dito em qual das duas primeiras linhas você segue. Amigo, Evandro, eu acho que neste momento há uma solidez na candidatura de Flávio. Primeiro, pelas razões que eu mencionei anteriormente, para que não haja protagonismo da direita, de uma direita que não seja o bolsonarismo, e em segundo lugar, porque o Centrão, progressistas, o PP, uma parcela do União Brasil, alguns partidos do Centrão, o próprio PL, já aderiram à candidatura de Flávio Bolsonaro. Essa solidez hoje da candidatura, ela ganha musculatura por conta da sua institucionalização, por conta da adesão destes partidos políticos. Nós sabemos que, no fim do dia, o Centrão fará de tudo para manter um pé em cada canoa. Mas, neste momento, na canoa de Flávio Bolsonaro, há o pé dos grandes líderes partidários do Centrão. Por isso, essa solidez. Talvez o que pode atrapalhar a candidatura de Flávio Bolsonaro é a própria família Bolsonaro, por alguma razão, acabarem retrocedendo, mas eu acho isso muito pouco provável. Por isso que, neste momento, posso fazer igual ao Centrão e mudar minha opinião, eu acho que, neste momento, a candidatura é um pouco mais sólida. Fala, Gani. Olha só, Evandro, eu não vou fazer igual o Centrão e mudar a minha opinião, eu vou fazer igual a família Bolsonaro, convicção, né? E qual que é? Então, foi a tese que eu levantei lá atrás de que lançaria um Flávio Bolsonaro para elevar o preço da negociação e, eventualmente, ocorrer uma troca. Essa troca seria justamente uma prisão domiciliar para Jair Bolsonaro e a diminuição da sua pena entre 2 e 3 anos. Ainda insisto bastante nesta tese, e aí esta troca, o único ponto aí que seria ou Tarcísio de Freitas ou Ratinho Júnior. Fala, seu Piperno. Eu acho que ele vai até o fim. Nos cenários em que os dois nomes são testados em primeiro turno, Flávio Bolsonaro já tem aparecido à frente em alguns. É bem verdade que no segundo turno eles são mais ou menos equivalentes, mas eu insisto no fato de que o capital político da família Bolsonaro não está à venda. Por quê? Imagina o governador Tarcísio, candidato a presidente agora, e ganha. Ele naturalmente é candidato à reeleição em 30 e nunca mais um Bolsonaro... Deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo com uma redução de pena expressiva para Jair Bolsonaro, que é o PL da anistia? Mesmo, porque isso não vai tirar, isso não tem mais como ser um fator que possa eliminar enfim, o senador Flávio Bolsonaro do jogo. Mas... Eu até acredito que no começo talvez isso fosse negociável, mas quando viram o tamanho da candidatura do Flávio Bolsonaro, porque você pega qualquer pesquisa hoje, qual é a vantagem, sinceramente, de trocar um pelo outro, se eles são do mesmo tamanho? Aí é o meu ponto, né? A vantagem seria justamente essa redução de pena, né? Ele retirar a candidatura. Então, mas aí do ponto de vista eleitoral, para brigar com o Lula,
Tanto o Flávio como o Tarcísio, veja, não é só essa pesquisa não, praticamente todas têm apontado que eles hoje são mais ou menos do mesmo tamanho. Então, para a família Bolsonaro, qual a vantagem em apoiar o Tarcísio que não vai necessariamente ter mais votos que o senador Flávio Bolsonaro? Exatamente. Eu quero só avisar vocês que essa pesquisa foi feita entre os dias 6 e 11 de janeiro. Foram mais de 2.000 entrevistados distribuídos em todas as regiões do país. Margem de ponto, como eu contei, de erro, é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo.